Você já ouviu falar em Frederick Griffith? Talvez alguns de vocês lembrem do nome dele, alguns já podem ter associado a sua grande contribuição para a genética. Griffith fez uma grande contribuição para a ciência ao descobrir o princípio transformante, como ele chamou na época. Hoje, conhecemos como transformação bacteriana, e é um importante mecanismo que algumas bactérias possuem para captar DNA que está no ambiente. O mecanismo em si será abordado em outro vídeo, assim como o experimento que ele fez. No vídeo atual, iremos falar de quem ele foi. Frederick Griffith nasceu em Prescott, na Inglaterra, no dia 3 de outubro de 1877. Não há muitas informações sobre sua infância e adolescência. Ele estudou medicina na Universidade de Liverpool, uma universidade que estava em seus primeiros anos na época, já que iniciou suas atividades em 1882, apenas 5 anos após o nascimento do Griffith. Griffith concluiu o curso de medicina em 1901. Após sua graduação, ele trabalhou em vários locais como microbiologista. Trabalhou na Liverpool Royal Infirmary, que foi um hospital em uma área nobre de Liverpool. Hoje faz parte da Universidade de Liverpool. Também trabalhou no Joseph Ty Laboratory e participou da segunda Royal Commission on Tuberculosis, que tinha como objetivo investigar as relações entre a tuberculose humana e animal. Essa comissão foi presidida por Sir William Henry Power, o médico de Londres que formulou a teoria do transporte aéreo da varíola. Uma recomendação importante da Royal Commission on Tuberculosis foi a criação de um órgão permanente de pesquisa na área médica. O Medical Research Council foi fundado como Comitê de Pesquisa Médica e Conselho Consultivo em 1913, com base nessa recomendação, e existe até hoje. Em 1910 ele foi contratado pelo governo local como oficial médico. Pouco depois, em 1914, a Primeira Guerra Mundial começou. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918, o laboratório de Griffith foi controlado pelo governo britânico e ficou conhecido como Laboratório Patológico do Ministério da Saúde. Mesmo com essa mudança, o governo do Reino Unido não gastou muito dinheiro com o laboratório, mantendo um orçamento extremamente baixo. Mas essa mudança trouxe uma vantagem e Griffith e seus colegas aproveitaram o pouco dinheiro que tinham para fazer uma grande descoberta. Por conta dessa mudança do laboratório, sendo controlado pelo governo britânico e não mais pelo governo local, Griffith recebeu grande quantidade de amostras de pneumococos de pacientes de todo o Reino Unido. Provavelmente foi aí que iniciou as pesquisas para sua grande descoberta. Durante esse período, ele começou a tentar classificar as amostras buscando um padrão epidemiológico ou patológico. Foi nesse momento que Griffith começou a experimentação com ratos, buscando compreender melhor a doença, principalmente sua patologia. Vale lembrar que, nessa época, ainda se sabia muito pouco sobre patogenia, microbiologia e genética e que ainda não existia antibiótico. Muitas infecções bacterianas que hoje são simples eram fatais, principalmente em tempos de guerra. A pneumonia provocada por Streptococcus pneumoniae, pneumococos na época de Griffith, representava uma das principais causas de morte, principalmente se considerar as causas de morte associadas a infecções. E, por isso, um dos objetivos de Griffith era desenvolver uma vacina ou algum mecanismo de tratar os pacientes, de curar pacientes com pneumonia. Por isso, o estudo com os ratos era tão importante. Em seus experimentos com o isolamento de bactérias e experimentos envolvendo rato, ele verificou algumas coisas interessantes. A primeira é que não era apenas um tipo de bactéria que era isolada do escarro, mas era comum ter 2 tipos, quando ele verificava o sorotipo dessas bactérias. Isso por si já contradizia o pensamento da época, que assumia que um único tipo de bactéria era associado com doenças. Quando ele analisou amostras de pacientes sadios, principalmente familiares de doentes. Nesses pacientes ele observou que eles não apresentavam um dos sorotipos. Com isso assumiu que, ao coletar o escarro, também era coletado esses sorotipos inofensivos. Sendo assim, realmente era um sorotipo provocando a doença. Ao plaquearem uma placa de Petri, era possível obter variante desses micro-organismos. Com esse estudo ele demonstrou o princípio transformante que você pode ver um vídeo detalhado aqui no canal. Mas qual foi a repercussão?
Inicialmente, esse trabalho não foi bem aceito pela comunidade científica da época. Muitos duvidaram, acreditavam em possíveis contaminações. Mas não foi. Oswald Avery foi um dos que pensavam que tinha acontecido um erro e assumia que teria acontecido uma contaminação. Mas, ao repetir os experimentos, Avery e outros pesquisadores observaram que Griffith estava certo. E aí surgiu uma outra dúvida: o que leva a essa transformação? Griffith não continuou essa pesquisa. Em 1931 publicou artigo relacionado a infecções bacterianas associadas com a amidalite e realizou uma classificação sorológica de Streptococcus pyogenes publicada em 1934. Em 1941, Frederick Griffith faleceu aos 63 anos. Ele não viu o artigo publicado por Avery e colaboradores, que estava diretamente relacionado ao seu trabalho. Também não presenciou as demonstrações que o seu princípio transformante ocorre naturalmente e em vivo, em 1967. Ele não viu nada disso, mas deixou um legado importante com essa pesquisa para a genética, biotecnologia e para a microbiologia e todas as áreas associadas. Aqui encerra a história de Griffith, mas a sua descoberta do princípio transformante entrou para a história da microbiologia e da genética. Princípio transformante se tornou a base de uma área da biologia molecular que é a clonagem do DNA. A transformação é uma das principais formas de evolução bacteriana. Foi através da transformação que algumas bactérias adquiriram seus genes de resistência a antibióticos, genes de virulência, entre outros. O princípio transformante de Griffith fez com que ele seja lembrado para sempre. Curta, compartilhe e siga o canal para mais vídeos.